gravar aqui a segunda parte. Então, gravando a segunda parte aí. Então, vamos lá. Então, a segunda parte agora, nós vamos trabalhar gráfico de funções, tá? Gráfico da função quadrática aqui. Bom, todo gráfico de... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui o que eu estou vendo? Sim, sim. Legal. Depois a gente vê isso aqui. Achei legal. Legal, gráfico de função quadrática. Alô? Oi? Quem está me chamando? Quem me chamou? Desculpa, professor, é que meu celular tocou. Bora lá, gente. Então, ó, gráfico de uma função quadrática. Gente, resumindo, gráfico de uma função quadrática sempre será uma parada. Então, vamos lá. X quadrado, eu vou fazer um outro gráfico aqui, ó, e eu quero que vocês acompanhem. Dado o seguinte, olha, blue, de rio, dado o seguinte, função x quadrado menos 5x mais 6. Galerinha, o que nós precisamos saber? Primeira coisa, eu vou montar uma tabela agora e essa tabela precisa aqui, ó, entrar assim de uma forma muito eficaz na cabecinha de vocês. Por quê? Porque se você conhece essa tabela, você não vai sofrer tanto na função de segundo grau. Existem algumas variáveis da função quadrática de segundo grau. Primeiro, eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de delta. Então, ó, delta menor do que zero, delta igual a zero e delta maior do que zero. E eu tenho o valor de A. Quem é o valor de A? O valor de A é sempre quem está com o x quadrado, tá bom? Nunca esqueçam que é ax quadrado, né? Mais bx mais c. Então, o valor de A é quem está com o quê? A maior incógnita, onde tem a potência, né, da maior incógnita. B, quem é B? B é o que está com a incógnita elevada à primeira, e o termo C é o termo independente. Não esqueçam disso. E, vamos lá, importante. Quando eu tenho o A maior do que zero, eu tenho um gráfico smile. Eu tenho um gráfico feliz. Tá bom? Quando eu tenho o A menor do que zero, ou seja, menos x quadrado, eu tenho um gráfico no smile. Triste. Então, tudo que é negativo, lembra tristeza. Façam esse comparativo. Tá bom? Então, ó, se o A é maior do que zero, o gráfico ele é smile, sorrisinho. Se ele é menor do que zero, ele é um no smile, ele é tristinho. E aí eu tenho três variáveis com relação ao seu valor de delta. Quem é delta? Lembre-se que uma função quadrática ela é originária de uma equação de segundo grau. E quando você faz o cálculo da equação de segundo grau, você tem que achar o delta. E quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, quando você tem essa situação aqui, ó, delta menor do que zero, se eu traçar o eixo X do plano cartesiano aqui, ó, o eixo X do plano cartesiano, então, quando ele é delta menor do que zero, só que o A dele é positivo,
ele não encosta no eixo X a função. Quando o A é maior do que zero e o delta é igual a zero, ele dá uma beliscadinha só. Na verdade, esse ponto que ele faz aqui, ele está falando que a primeira raiz é igual à segunda raiz. Ok? E quando o delta é maior do que zero, então eu vou traçar o eixo X aqui, ele está falando que ele vai cortar o eixo X. E quando o ponto que ele corta o eixo X são as raízes. Então, a raiz 1 e a raiz 2. Portanto, se o A é maior do que zero, só que o delta ele é negativo, ele não tem raiz. Portanto, ele não encosta o eixo X. Se ele tem delta igual a zero, o que acontece? A raiz 1 é igual à raiz 2. E se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas. E o que vai acontecer no caso de A menor do que zero? Igualzinho, porém, aqui, ó. Esse encosta. E esse aqui passa. Entenderam? Sim ou não? Isso aí, gente. Isso aí, vocês precisam... Só um minuto. Isso aí, vocês precisam ter na mente de vocês. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então, ó, dá print na tela, coloca mapa mental assim no espelho de vocês. Vocês vão para balada, vocês olham assim, ó, isso daí. Isso daí salva vidas, viu, gente, no vestibular. Esse negocinho aqui, tá? Então, vamos lá. Salva mais sua vida se você não for na balada, né? Porque não dá. Também. Também, né? Então, ó. Estou apagando aqui. Isso daqui é muito importante. É uma das coisas mais importantes de função quadrática. É esse carinha aqui, tá? Então, bora lá. Então, eu tenho essa expressão agora, gente. X ao quadrado menos 5x mais 6. Tá bom? Então, primeira coisa. O A é positivo ou negativo? Nessa expressão aqui, o A é positivo ou é negativo, gente? Positivo. Se o A é positivo, eu vou ter uma parábola assim. Ok? Uhum. Segunda situação que eu quero que vocês entendam agora, a partir de agora. Quem é o termo independente nessa função de segundo grau? Quem que é? O X? Não, o termo independente é o 6. Nossa. É o termo independente. Ele não depende da incógnita. Então, ele é independente. Então, esse carinha aqui, quem que é o termo independente? É o 6. E numa função de segundo grau, o termo independente, ele corta o eixo Y. Ele corta o eixo Y. Tá claro para vocês? Então, eu sei que essa função de segundo grau, ela vai ser assim, ó. E aonde ele cortar aqui, ó, vai ser o número 6. Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Então, batendo o olho na função de segundo grau agora aqui, ó, eu sei que o A é maior do que zero. Então, o A é maior do que zero, então ela é assim. E o C é igual a 6. Então, ela vai cortar o eixo Y no 6 em algum momento. Como que nós montamos esse gráfico, gente? Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito que a gente monta o gráfico de uma função de primeiro grau, x e y. Então, você atribui valores para x aonde você acha o valor de y. Lembrando que o f de x nada mais é do que o y. Então, y igual a x² menos 5x mais 6. Beleza? E aí você joga os valores aqui, ó, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E você tem a referência deles lá. Então, quando o x for 0, quanto vale o y? 6, né? Quando o x for menos 2, quanto vai valer o y? E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Até aqui, tudo bem? Sim. Tá? Mas tem alguns pontos que são importantes vocês fazerem. Primeira coisa, quando eu tenho essa situação na parábola, ó, aonde eu pego ela assim, ó, uma parábola com A negativo, certo? E esse ponto aqui, ó, nós chamamos de ponto máximo. Ele está associado ao eixo Y aqui, ó. E esse ponto aqui, ó, é o ponto médio no eixo X. Por quê? Porque a parábola ela é simétrica. E o que é simetria, gente? Esse lado aqui, ó, é igual a esse lado. Então, o ponto máximo do X, ele tem o vértice máximo do Y, e o ponto máximo do X divide essas duas distâncias iguais. Até aqui tudo bem? Tá? E esse cara aqui, ó, no eixo X, nós chamamos ele de X-vértice, que é calculado por menos B sobre 2 vezes o termo A. E o Y, ele é conhecido como Y-vértice, onde ele é calculado pelo menos delta sobre 4 vezes A. Esse ponto aqui, gente, é o ponto máximo aonde ele vem, por exemplo, negativo, e depois ele volta. Eu posso também ter o ponto mínimo, assim, ó. Então, é o ponto da virada, digamos assim. É o mínimo ponto onde ele vem, em uma certa sentido, e aí ele vira. Então, ele é o ponto. No caso dele ser A maior do que 0, nós chamamos de ponto mínimo. E no caso de A ser menor do que 0, nós chamamos de ponto máximo. Eu vou explicar mais para frente isso daí. Então, essas fórmulas aqui, ó, de x-vértice e y-vértice, são importantes para vocês verem aonde a parábola vira. Então, lembrando que um ponto cartesiano sempre será x e y, então o x-vértice vai ser menos b sobre 2 vezes o termo a, e o y-vértice vai ser menos delta sobre 4 vezes o termo a. Põe na cachola essas informações que serão úteis também para vocês. Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Uhum. A Sofia entrou ou não? Sofia? Eu não estou vendo ela. Não entrou. Não? Não deve ter tido algum probleminha. Bom, então como que nós vamos fazer agora a resolução disso daqui? Gente, eu sei que o A é maior do que 0, então a parábola tem concavidade para cima. Eu sei que o C é o termo independente, então eu sei que ele vai cortar o eixo Y. Então agora, ó, vamos resolver esse cara aqui, ó, para saber o delta dele. Então, vamos lá. Por Bhaskara, x² menos 5x mais c mais 6 igual a 0. Então vamos resolver esse cara aqui.
que é o zero da função. É só pegar esse cara aqui e jogar zero, que eu sei o zero da função, tá bom? Então, ó, por Bhaskara vai ficar assim, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vai ser 5. 5 vezes 5, 25. Menos 4, que multiplica 1, 4, que multiplica 6, 24. Então, delta igual a 25 menos 24, delta igual a 1. Portanto, se o delta é maior do que zero e eu tenho um A maior do que zero, olhem a tabelinha lá, eu vou ter uma situação assim, ó, onde o x1 vai estar aqui e o x2 vai estar aqui. Ou seja, eu vou ter duas raízes e eu vou ter a interceptação, ou seja, a parábola ela vai cortar o eixo x, que é o eixo das raízes de uma equação de segundo grau. Beleza? Vamos ver quais são essas raízes agora. Vamos lá, continuando aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2 vezes o termo a. Menos b, quem é menos b? Menos 5. Menos 5 com menos 5 vai dar 5 positivo. Mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Com certeza as raízes são 3 e 2, porque a soma dá 5 e o produto entre elas dá 6. Então a raiz é 3 e 2. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Então eu achei as raízes x1 e x2 agora. Então beleza. Agora só falta achar o x vértice e o y vértice e está feito o nosso gráfico. Tava com saudade já, professor. Por quê? Do ano passado que a gente viu isso. Isso é bom, né? Isso É bom. legal. Ó, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o plano cartesiano. Vou montar o plano cartesiano aqui, ó. O eixo Y. E aqui o eixo X. Vamos lá. Primeira coisa. Quais são as raízes? 2 e 3, né? Ok? Então, ó, raízes. Então, ele vai passar pelo 2 aqui e vai passar pelo 3 aqui também. Gente, não precisa calcular o x-vértice nesse caso. O x-vértice vai ser quem? 2,5. Se vocês quiserem calcular, vamos calcular. Vamos lá, ó. X-vértice é menos b sobre quem? 2 vezes o a, não é? Vamos lá, ó. X-vértice igual a menos b. Menos 5 vai dar 5. 2 vezes 1, 2. 5 dividido por 2, 2,5. Porque a parábola é simétrica. Então, se eu tenho uma raiz no 1 e a outra no 5, qual que é o x-vértice? É o 3, é o meio deles. É como se você fizesse a média. 3 mais 2, 5 dividido por 2, 2,5. Então, o x-vértice é 2,5. Se vocês querem calcular, está aqui a fórmula. Ó. Deu 2,5. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo bem, gente? Outro ponto aqui, ó, que é importante. É o 6, ó, que é o termo independente, ó. Ele vai cortar o 6. Então, já está ali. E agora, o que eu preciso saber? O y vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Ok? Então, vamos ver aqui, ó, o y vértice vai ser, o menos delta é menos 1. Tudo bem? E o 4 vezes a, 4 vezes 1, 4. Então, o y vértice aqui, ó, é menos 1/4. Vai estar aqui, ó, menos 1/4, vai estar aqui embaixo. Então, ó, o menos 1/4 vai estar aqui nesse ponto aqui, mais ou menos, ó. Esse ponto é o vértice da parábola. Então, a parábola, você pode fazer aquela tabelinha, não tem problema. Mas se você fizer desse jeito, gente, é fantástico. Por quê, ó? Porque eu vou chegar aqui, ó, ele vai cortar o eixo o 6 aqui, ó.
O eixo Y vai passar pelo 2, vai dar a lambidinha e vai voltar cortando 3. Ó. Essa é o gráfico da parábola x² menos 5x mais 6. Dúvidas? Hein, gente? Dúvidas até aqui? Nenhuma? Que bom, hein? Então tá bom, tá ótimo. Então vamos voltar lá na... Tá? Então aqui, ó, aqui na apostila de vocês, está aqui então o ponto, tá bom? O ponto está aqui. Um exemplo, né? Esse é outro gráfico, x² menos 4x mais 3. Aqui ele utilizou a tabela, então ele deu valores de x e aí ele achou os valores de y. Veja que nesse caso aqui, ó, o termo independente é 3, ó, veja que a parábola corta no 3. Aí ele calcula, se você calcular o delta, você vai chegar em raiz 1 e 3, ó. Portanto, o x vértice é a média, é o 2. Então tá batendo tudo aí. OK? Ó, outro caso aqui. Outro caso, mesma coisa. Ó, x² menos 9, esse aqui é mais fácil ainda, porque a raiz é mais ou menos 3. Então, veja que o A é positivo, se o A é positivo, ele é para baixo. E aqui, ó, as raízes são menos 3 e 3. Então, tá aqui, ó, raiz menos 3 e 3, ó, ele está cortando o eixo x. E como eu não tenho o termo B aqui, ó, o B é 0, quando o B é 0, ele corta exatamente o y vértice. Ó. Ele corta exatamente no termo independente. Ó. Tá vendo? Belezinha? Aqui, ó, agora, olha que importante. O A é negativo. Ó. Se o A é negativo, é o no smile. É o tristinho. Ó, tá aqui, ó, a parábola. E se a parábola ela é negativa, então esse ponto aqui, ó, onde ele chega, ó, é o máximo que ele vai chegar, é o y vértice, é o ponto máximo, tá bom? Lembre-se quando você joga alguma coisa para cima, a hora que você joga, por exemplo, a borracha para cima, ele vai ter um ponto máximo para chegar lá e depois ele cai. Então, por isso que a gente fala de ponto máximo e ponto mínimo, tá? E isso é importante em situações de problemas que nós vamos ver mais para frente. Estava trocando ideia com o Gustavo, ele falou... Espera aí, gente, eu não estou ouvindo. Quem está falando comigo? Quem falou comigo? Trocando ideia, ele falou que demorou. 4 anos. Hã? Quem está falando? Não estou ouvindo, gente. Ele Quem falou que é? 4 anos. Alô, alô, alô? Bom. Eu acho que outra pessoa não tá nem falando com você. Mas vocês estão ouvindo? Tem alguém aí falando. Eu tô ouvindo, deve ser na casa da Emily, ela é a única que tá com o microfone aberto. Beleza. Vamos lá. Quem que não entrou na segunda aula aqui? Foi a Sofia aí. Tem mais uma que não entrou na segunda aula. Bom, vamos lá. Então, ó, continuando aqui. Tudo bem, gente, com cavidade? A Sofia e a Gabi, eu acho. E a Gabi, é isso aí mesmo. Então tá aqui, ó, com cavidade da parábola, já passei para vocês. Quando é positivo, ela é para cima. Quando ela é negativa, ela é para baixo. Beleza? Ó. Então, quando o A é menor do que 0, ela é para baixo. Então, vai ter alguns exercícios para vocês resolverem. Tranquilinhos, sem probleminha. Ó, o ponto em que ela intercepta o eixo Y aí, nesse caso, ou intercepta o eixo X, né? Na verdade, ó, nesse caso é menos 1 aqui, ó. Então, termo independente, ó, é onde ele vai cortar. Quando o B é igual a 0, ele se torna o Y vértice. Tá?
E aqui o mesmo caso, ó, o termo independente é 3, o A é positivo, ó, então ele vai ser aqui para cima. Zero da função. Quando eu falo zero da função, é só jogar f de x igual a zero. Então é só fazer f de x igual a zero, acabou o probleminha, eu tenho zero da função. Ok? Tudo bem, gente? Então, já... Olha que legal, olha, o mesmo exemplo aqui que eu dei, ó, x² menos 5x mais 6. Ó. Então tá aqui, ó, x igual a 2 ou 3, ó. Tá aqui, ó, o gráfico aqui. Ó. Então, ó, lembrem-se sempre que é um ponto, um par ordenado, onde x é 2 e y é 0. X é 3 e y é 0. Ok? Belezinha? Então tá aqui, ó. Tá? Então, ó, delta menor do que 0, delta igual a 0, delta maior do que 0. É aquela tabelinha, gente. Se vocês tiverem em mente aquela tabelinha que eu montei para vocês, vocês não vão errar um exercício. Tá bom? Sim? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui mais. Ó, próximo aqui, ó, vértice do gráfico da função quadrática. Mesma coisa, ó. Então, já expliquei para vocês o vértice, está aqui, ó, a fórmula de vértice. Tá? Ponto máximos e ponto mínimos. Aqui, ó, menos b sobre 2a é o x e menos delta sobre 4a é o y. Isso é muito importante. Então, já expliquei. Aí já estou quase no exercício 50. Mas não, vocês não vão fazer todos, tá? Beleza? Ó, aqui mesma coisa, ó, é a construção do gráfico. Eu praticamente dei a aula, a parte 1 inteirinha hoje do capítulo 1. Tá? Então, aqui é onde eu corto o eixo y. Aqui são as raízes, ó, ou zeros da função. Tanto faz. E o ponto máximo aqui, o ponto mínimo, é o vértice da parábola. Tá bom? Então, tem mais exercícios aí. Ok? E aqui, ó, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro, segundo e terceiro caso, na próxima aula, que talvez seja na semana que vem, porque sexta-feira eu acho que eu vou corrigir só os exercícios, aí não vou dar a lição de casa para vocês. Se der tempo, eu dou a aula. Se não der tempo, aí a gente faz terça-feira que vem a aula. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou estar postando para vocês. Vou estar postando para vocês as atividades para vocês me entregarem até sexta-feira pela manhã. Alguma dúvida da aula até agora? Não. Não. Não.